Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardinagem Apartamento. Hoje eu vou falar sobre uma suculenta que eu comprei esses dias. Ela se chama Colar de Golfinhos, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês as suculentas que eu tenho. Não são muitas, são só essas 4 que eu já mostrei em um outro vídeo. Que essa aqui, vou recapitular. Essa daqui é a Cedo Nussbaumerianum. Cedo Nussbaumerianum. Ela tá estiolada, como vocês podem ver. Eu tô tentando salvar essa plantinha. Coloco ela no sol, é uma plantinha de sol pleno, né? E uma suculenta de sol pleno. Então, todo dia ela fica naquele sol bem forte. Eu tô vendo se eu consigo melhorar essa aparência dela para ela voltar ao formato original. Por enquanto ela tá assim. E tá bastante frágil, bem frágil mesmo. Essa aqui é uma rosa de pedra, uma equivéria, tá? E é igual a essa daqui. Essas duas, no outro vídeo eu disse que eu não sabia se era uma equivéria, se era uma planta madrepérola, mas essas duas são a mesma planta, né? São duas equivérias, só que essa tá estiolada, aqui como vocês podem ver. Ela tá bem estiolada, tá bem esticada. E eu, assim como o sedum, eu tô tentando ver se eu consigo reverter esse estiolamento. Então, são duas plantas iguais, mas olha a diferença. Uma tá estiolada e outra não. E essa aqui é bem pequenininha. Eu vou passar ela para um outro vaso, porque esse aqui já tá pequeno para ela. Eu vou colocar nesse vaso aqui. Esse vídeo vai ser mais para falar sobre essa plantinha aqui, que é a colar de golfinhos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa é uma suculenta também. Mas diferente das outras, ela não aguenta aquele sol pleno, aquele sol todo dia torrando em cima dela. É uma planta de meia sombra, ou seja, você até pode deixar naquele sol fraquinho do início da manhã ou então no final da tarde, mas não dá para deixar ela naquele sol forte, aquele sol do meio-dia, 2 horas da tarde, tá? Então deixa ela um pouquinho para ela pegar um sol, não pegar fungos, e aí depois você coloca num lugar que bata bastante claridade, mas o sol não fique em cima da planta, tá? O nome dela é colar de golfinhos, ou o nome científico Senecio peregrinus. E se vocês observarem bem, o formato das folhas é como se fossem pequenos golfinhos saindo da água. Olha só que linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, tá vendo? São pequenos golfinhos, como se fossem pequenos golfinhos pulando para fora da água. Eu já vi algumas pessoas dizendo que tiveram dificuldade de encontrar essa planta. Eu acho que eu encontrei bem por acaso mesmo, não tive muita dificuldade. Eu tô há mais ou menos um mês procurando por ela e encontrei numa floricultura. Ela foi R$14, não foi cara, tá? E agora o que eu vou fazer? Ela veio num substrato que eu acho que tá muito compacto. Ele tá bastante compacto, não sei se vai dar pra ver direitinho. Então, eu vou passar ela para um vaso maior. Então, vamos começar. E vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso. Que é um vaso bem pequenininho. E eu vou passar ela para essa cuia aqui, para esse vaso. Como ela é uma planta pendente, eu vou colocar ela na minha parede. Esse é aqueles vasos que vem com suporte aqui, para você pendurar a planta. Então, eu vou passar ela para esse vaso. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver, o vaso tem furo, esse aqui vem fechado. Vou tirar aqui. Então, ele já vem com furo, com a tampinha aqui, então tá certo. Primeira coisa que eu vou colocar, manta bidim. Se você não tiver manta bidim em casa, não tem problema, você pode usar um filtro de café, não tem problema. Agora, o que eu vou usar? Eu vou usar
uns pedriscos, umas pedrinhas aqui para colocar no fundo para ajudar na drenagem. Essas pedrinhas. Pode ser brita, não tem problema. E aí você vai colocar, eu vou colocar aqui no fundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. É a pedra que eu tenho aqui, então é essa mesmo que eu vou usar, né? Por que eu vou usar essa pedra e não, por exemplo, argila expandida? Porque a argila, ela segura um pouco mais a água. E a suculenta, ela não gosta, assim, de tanta água. Você tem que fazer um substrato que a água passe por ele, fique retida um pouquinho, para a planta poder absorver, mas que depois ela passe, né? Que não fique aquele solo extremamente úmido. Acho que eu coloquei muito pedrisco, vou diminuir. Não fique aquele solo extremamente úmido, porque senão as raízes da sua planta elas vão apodrecer. Então faça uma drenagem que segure a água, mas nem tanto assim. É por isso que eu prefiro colocar essas pedrinhas ou então britinhas, porque essa pedra ela não vai segurar tanta água, ela não vai conseguir absorver tanta água quanto uma argila expandida, por exemplo. Eu vou só tirar um pouquinho dessas pedrinhas e já volto aqui com vocês. Pronto, tá aqui o vaso, uma tampidinha e essas pedrinhas pequenininhas. Agora eu vou fazer o substrato, tá? O substrato de uma suculenta, ele não pode ser muito argiloso. Como eu falei, a argila, ela retém muita água e a suculenta não gosta dessa água muito tempo no substrato. Só o tempo suficiente para ela absorver e depois essa água vai embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar a terra vegetal que eu tenho com areia, e aí eu vou colocar só uma colher de adubo de esterco de frango. E aí vamos fazer essa mistura aqui. Aqui tá a minha terra. Eu vou usar isso aqui só mesmo para misturar. Pode misturar com a mão. Já tava misturado com um pouco de areia essa terra. E o esterco de frango, tá? Mas vamos lá. É porque eu peguei essa areia, essa terra já tava pronta. Você vai pegar a terra normal. Tipo essa aqui. Como essa aqui. Terra vegetal, tá? Aí, coloca. Vamos supor que isso seja só terra. E aí você vem com areia de construção, mistura nessa terra, tá? E vai vendo aí uma proporção, um pouco mais de terra, um pouco menos de areia. E aí tá vendo como esse substrato fica bem soltinho? Não fica aquela terra compacta. Ele fica bem soltinho. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. O substrato tá bem soltinho. E aí eu coloquei uma colher mais ou menos desse tamanho, uma colher de chá de esterco bovino não, de esterco de frango. E aí eu venho, misturo e vou colocando no meu vaso. Eu vou colocando a quantidade que eu achar que seja suficiente, né? Então vamos lá, isso aqui vai ser pouquinho, então eu vou colocar mais com vocês. Pronto, já coloquei a terra, agora eu vou misturar a areia. Coloco um pouco de areia, vai misturando até... Eu só tô usando isso aqui, esse minhoncinho. Eu só tô usando esse minhoncinho porque senão minha mão fica cheia de terra e eu tô filmando sozinha.
para não fazer tanta sujeira. Pronto, a nossa mistura tá pronta. Eu não vou adicionar mais esterco de frango, senão vai ficar uma quantidade muito grande. O que é que eu vou fazer? Misturar. Eu vou misturar todo o nosso substrato. Puxando daqui de baixo pra cá pra cima. Pra ela ficar totalmente adubada. E pronto, gente, já temos o nosso substrato. Agora eu vou retirar. Então tá aqui a nossa mudinha. Nós vamos colocá-la aqui. Tá precisando mais de terra, a gente completa a terra aqui no vaso. E pronto. Vamos lá? Ah, uma dica. Antes de você colocar, é porque eu tô com uma mão, não vai dar pra fazer. Mas cutuca aqui um pouquinho pra soltar mais as raízes. Pra essa planta pegar melhor. Ó. Vai soltando aqui embaixo. Que aí vai liberando mais raízes. Tá bom? Então, gente, tá aqui. Eu fiz de novo aquela mesma mistura que eu mostrei pra vocês, com terra e areia. E aí fui colocando até ficar uma proporção adequada aqui pro vaso. Então ficou assim, o colar de golfinho. Você vai apertando, vai firmando ele bastante na terra. Aqui. E é isso. Ficou assim o nosso vaso. Agora eu vou regar bastante esse vaso e vou deixar ele na sombra. De manhã cedo eu coloquei ele no sol, então ele já pegou aquele sol da manhã. E agora eu vou colocar mais água nele. E ele vai ficar na sombra, que eu digo é que não vai ficar no sol pleno, né? É meia sombra. Ele vai ficar aqui na minha sacada, onde bate bastante luminosidade, mas não bate o sol direto. Uma coisa importante, eu evito molhar as folhas do colar de golfinho, é só mesmo o substrato, eu molho apenas o substrato. Pronto, assim ficou o nosso vaso. E eu vou mostrando pra vocês como ele vai se comportando, tudo bem? Então é isso. Obrigada por assistirem o vídeo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, comenta, ativa o sininho. E mais uma vez, muito obrigada. Um abraço.